Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 3, agosto de 1860, número 8. Aviso: o escritório da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec foram transferidos para a Rua Santane, número 59, Passagem Santane. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 29 de junho de 1860. Sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 22 de junho. Leitura de uma carta do Dr. Ramboulon, antigo vice-cônsul da França, pedindo para ser admitido como membro correspondente em Havana, para onde irá brevemente. A sociedade o admite nessa condição, e como sua carta contém observações muito judiciosas sobre o espiritismo, requer inserção na revista. Comunicação diversa. Leitura de um ditado espontâneo recebido pela senhorita Costel sobre as origens, assinado por Lázaro. Relato de manifestações físicas espontâneas que ocorreram ultimamente na Rua de Noailles, noticiadas por vários jornais, lembrando fatos análogos que se passaram em 1849 na Rua de Grès. Alguns acrescentaram que os fatos ocorridos naquela rua resultavam de trapaças imaginadas pelo inquilino para rescindir o contrato de locação. O senhor de Grand-Boulogne disse a respeito que pode certificar a autenticidade desses fatos, referidos, aliás, pelo senhor de Emerville, que tomou todas as informações necessárias para assegurar-se de sua realidade. Um sócio observa que, no caso, a afluência de curiosos tinha se tornado tão incômoda para os interessados que eles se desembaraçaram, levando a coisa à conta de malquerença. Temendo ver a casa deserta, o proprietário teve todo o interesse em não acreditar nas manifestações. Tal é a razão do desmentido, muitas vezes dado a fatos dessa natureza. Estudos. Primeiro, discussão sobre o mérito e a eficácia das provas do homem de bem, suportadas com vistas a proporcionar alívio aos espíritos sofredores e infelizes, a propósito de uma passagem da carta do senhor de Grand-Boulogne. A respeito, observa ele que a eficácia da prece, considerada como prova de simpatia e de comiseração, uma vez constatada, podem-se considerar as provas que nos impomos com esse objetivo, como um testemunho análogo que deve produzir os mesmos efeitos que a prece. A intenção é tudo, neste caso, e se deve encará-la como uma prece mais ardente ainda do que aquela que só consiste em palavras. Segundo, a senhora N expressa suas dúvidas quanto à identidade do espírito que lhe deu alguns conselhos na última sessão e que não considera aplicáveis. Roga seja perguntado por outro médium se o espírito que se comunicou é mesmo São Luís. Acrescenta que julgou ver, na natureza de suas reflexões, um sentimento pouco benevolente, que não se coaduna com a sua habitual mansuetude. Foi isso que lhe suscitou dúvidas. Interrogado a respeito por intermédio da senhora H., respondeu São Luís: sim, fui eu mesmo quem veio traçar aquelas linhas e vos dar um conselho. É injustamente que recebem mal os meus conselhos. É preciso que aquele que quer avançar na senda do bem saiba aceitar os conselhos e os avisos que se lhes dão,
mesmo que firam o seu amor próprio. A marca de seu progresso consiste na maneira doce e humilde por que os recebe. Outrora, quando me encontrava na terra, não dei provas de grande humildade, submetendo-me sem murmurar às decisões da Igreja, e mesmo às penitências que me impunham, por mais humilhantes que fossem? Sede, pois, dóceis e humildes, se não fordes orgulhosos, aceitai os conselhos. Tratai de corrigir-vos e progredireis. O Senhor T. observa que, em vida, nem sempre São Luís se submeteu à Igreja, visto ter lutado contra as suas pretensões. Responde São Luís: dizendo que me submeti às penitências impostas pelos chefes da Igreja, disse-vos a verdade. Mas não vos disse que minha conduta tenha sido sempre irrepreensível. Fui um grande pecador perante Deus, embora os homens, mais tarde, me tenham concedido o glorioso título de santo. O Sr. Allan Kardec acrescenta que São Luís sempre se submeteu às decisões da Igreja no tocante aos dogmas, só lutou contra as pretensões de outra natureza. Terceiro, pergunta sobre os conselhos de São Luís relativamente às experiências de manifestações físicas, aconselhando a sociedade a não se ocupar com elas. Quarto, perguntas referentes à faculdade mediúnica nas crianças, a propósito das manifestações obtidas na última sessão pelo jovem N. Quinto, perguntas sobre as manifestações da rua de Noé. Sexto, 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pela senhora Costel, A Eletricidade do Pensamento, assinado por Delphine de Girardin. O segundo pela senhorita Lubbe, a propósito dos conselhos dados pelos espíritos, assinado por Paul, Espírito Familiar. Sexta-feira, 6 de julho de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 29 de junho. Comunicações diversas. O senhor Achille R. leu uma carta de Limoges, na qual o autor fala de um médium, amigo seu, que é um espírito. Faz trabalhar de 8 a 9 horas por dia. Diz ele que esse espírito deve dar-lhe um meio infalível para assegurar-se da identidade dos espíritos e de jamais ser enganado, mas lhe aconselha segredos sobre esse ponto e sobre suas comunicações em geral. O Sr. Allan Kardec observa a respeito que vê 3 motivos de suspeita neste caso. Primeiro é a duração do trabalho imposto ao médium, o que é sempre um sinal de obsessão. Sem dúvida, os espíritos bons podem pedir ao médium que escreva, mas, em geral, não são imperativos e nada prescrevem de absoluto, nem quanto às horas, nem quanto à duração do trabalho. Ao contrário, detêm o médium quando há excesso de zelo. O segundo é o pretenso processo infalível para assegurar-se da identidade, e o terceiro, finalmente, a recomendação de guardar segredo. Se a receita fosse boa, ele não devia fazer mistério. Parece-lhe que o espírito quer apoderar-se do médium, a fim de manobrá-lo à vontade em favor da suposta infalibilidade de seu processo. Provavelmente teme que outros vejam as coisas às claras e frustrem suas manobras. Daí porque recomenda silêncio, a fim de não ter contraditores. É o meio de sempre ter razão. Estudos. Primeiro, evocação de François Arago pela senhorita H. São Luís responde que não é o médium que convém a esse espírito,
aconselha a escolher outro. Diversas perguntas são feitas sobre a aptidão especial dos médiuns para receber comunicações de tal ou qual espírito. A resposta é: um espírito vem de preferência a uma pessoa cujas ideias são simpáticas às que possuía em vida. A relação de pensamentos entre céu e a terra ainda maiores do que as existentes na terra. Segundo, pergunta proposta pelo Sr. Conde Dizé sobre a distinção feita por certos sonâmbulos lúcidos que designam os homens por luz azul e as mulheres por luz branca. Indaga se o perispírito teria uma cor diferente conforme os sexos. Resposta do espírito interrogado: isto não tem nenhuma relação com o nosso mundo. É um fato puramente físico e depende da pessoa que vê. Entre os homens, há os que, mesmo despertos, não veem certas cores ou as veem diferentemente dos outros. Dá-se o mesmo com as pessoas adormecidas. Podem ver o que outras não veem. Terceiro, 4 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro, pela senhorita Iwete, do espírito que continua suas memórias. O segundo, pelo senhor Didier, sobre a eletricidade espiritual, assinado por Lemaner. O terceiro, pela senhora Costel, sobre as altas verdades do espiritismo, assinado por Lázaro. O quarto, pela senhorita Stefan, a cada um a sua tarefa, assinado por Gustave Lenormand. Sexta-feira, 13 de julho de 1860. Sessão geral. Leitura da ata dos trabalhos da sessão de 6 de julho. O senhor Eugénie de Porry, de Marsella, presta homenagem à sociedade com seu novo poema intitulado Linda Legenda Gaulesa. A sociedade recorda seu encantador poema Urânia, exprimindo-lhe seus agradecimentos por lhe ter enviado a nova obra. A senhorita P. é encarregada pela sociedade de relatá-lo. Comunicações diversas. Primeira, o Sr. S. transmite uma nota sobre um homem que no ano passado suicidou-se na rua Quincapopoá, a fim de isentar o filho do serviço militar, tornando o filho único de mulher viúva. Pensa-se que sua evocação será instrutiva. Segundo, o Sr. de Grand Boulogne envia uma nota sobre o muçulmano Sheikh Ben Moloka, que acaba de falecer em Tunis, com 110 anos, e cuja vida foi notável pelos atos de caridade que realizou. Será evocado. Trava-se uma conversa sobre a questão da longevidade. O senhor de Grand Boulogne, que viveu muito tempo entre os árabes, diz que os exemplos dessa natureza não são muito raros entre eles, o que o leva a atribuir a sobriedade. Conheceu um com cerca de 130 anos. O senhor Conde Z diz que a Sibéria talvez seja a região onde a longevidade é mais frequente. A sobriedade e o clima, por certo, haverão de exercer grande influência sobre a duração da vida, mas o que, sobretudo, deve contribuir para isso é a tranquilidade de espírito e a ausência de preocupações morais que, em geral, afetam as pessoas do mundo civilizado, consumindo-as prematuramente. Eis porque se encontram maiores velhices entre aqueles cujas vidas estão mais próximas da natureza. Terceira, o Sr. Allan Kardec relata um caso pessoal que mostra o desejo que experimentam certos espíritos de serem evocados quando jamais o foram. Aproveitam as ocasiões propícias de se comunicar quando estas se apresentam. Quarta, vários membros
comunicam o protesto publicado por diversos jornais do Sr. Leribel, antigo negociante de carvão da rua de Grès, na casa do qual ocorreram, em 1849, notáveis manifestações cuja autenticidade tinha sido posta em dúvida. Estudos. Primeiro, exame crítico da dissertação de Lemaner sobre a eletricidade espiritual, feita na sessão de 6 de julho. O espírito explica e desenvolve os pontos considerados obscuros. Segundo, evocação do suicida da rua Quincampoix. Terceiro, evocação de Gustave Lenormand. Quarta, perguntas diversas sobre os médiuns. Quinto, 3 ditados são obtidos simultaneamente. O primeiro sobre o saber dos espíritos, assinado por Chanin. O segundo, continuação de A Eletricidade do Pensamento, assinada por Delphine de Girardin. O terceiro sobre a caridade, assinado por Lemaner. A propósito da nota lida sobre o muçulmano Shem Ben Moloca. Sexta-feira, 20 de julho de 1860. Sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 13 de julho. O presidente faz observar que, desde algum tempo, tem se negligenciado de ler, como fora combinado, os nomes dos espíritos que reclamam assistência. Doravante, isso será feito em seguida à evocação geral. Comunicações diversas. Primeira, leitura de 2 ditados obtidos pelo Sr. C., novo médium, um sobre pretensões do homem, assinado por Masson, o outro sobre o futuro, assinado por São Luís. Pergunta o Sr. C. se, sobretudo neste último ditado, não existe algo que denote uma substituição de espírito, sem se levar em conta sua própria opinião. Após uma leitura atenta, a sociedade reconhece, na comunicação, o cunho de uma incontestável superioridade, nada vendo que desminta o caráter de São Luís, concluindo que não pode emanar senão de um espírito elevado. Segunda, outro ditado sobre a experiência, obtida pela senhora Costel e assinada por Jorges. O presidente anuncia que vários sócios novos fazem notáveis progressos como médiuns de diversos gêneros. Convida-os a comunicar à sociedade os fatos que obtiverem. A sociedade é necessariamente limitada em seus trabalhos pelo tempo. Deve ser o centro a que chegarão os resultados obtidos nas reuniões particulares. Seria até egoísmo guardar para si trabalhos que podem ser úteis a todos. Aliás, é um meio de controle pelos esclarecimentos que podem suscitar, a menos que o médium esteja convencido da infalibilidade de suas comunicações, ou tenha recebido, como de Limoges, a imposição de os manter secretos, o que certamente seria um mau augúrio e um duplo motivo de suspeita. A primeira qualidade de um médium é a abnegação de todo amor próprio, como de toda falsa modéstia, pela simples razão de que, não sendo mais que um instrumento, não pode atribuir-se o mérito do que recebe de bem, nem se melindrar com a crítica do que pode ser mal. A sociedade é uma família, cujos membros, animados de recíproca benevolência, devem ser movidos pelo único desejo de instruir-se, banindo todo sentimento de personalismo e de rivalidade, se compreendem a doutrina como verdadeiros espíritas. A propósito, o Sr. C. deu muito bom exemplo e mostrou não ser desses médiuns que julgam
nada mais ter a aprender, só porque recebem algumas comunicações assinadas por grandes nomes. Ao contrário, quanto mais imponentes os nomes, mais devemos temer ser joguete de espíritos enganadores. Terceira, o Sr. Achille R. leu uma carta relatando um fato curioso de manifestação espontânea, ocorrido na prisão de Limoges, e a realidade do fato foi constatada pelo autor da carta, publicada adiante no artigo Variedades. Quarta, o Sr. Allan Kardec narra outro fato muito bizarro que lhe foi relatado no ano passado por um visitante cujo nome e endereço não se recorda, fonte a que, em consequência, não pôde recorrer para verificá-lo. Eis do que se trata. Um médico crente e um seu amigo, que em nada acreditava, conversavam a respeito do espiritismo. O primeiro disse ao outro: "Vou tentar uma prova. Ignoro se dará resultado. Em todo caso, não respondo por nada. Dignai-me uma pessoa viva que vos seja muito simpática." Tendo o amigo indicado uma moça que reside numa cidade bastante afastada e que era igualmente conhecida do médico, este lhe disse: "Ide passear no jardim e observai o que se passa. Repito que é um ensaio que faço e que pode não produzir nada." Durante o passeio do amigo, ele evocou a jovem. Ao cabo de um quarto de hora, o amigo voltou e lhe disse: "Acabo de ver aquela pessoa. Estava vestida de branco, aproximou-se de mim, apertou-me a mão e desapareceu em seguida. Mas o que é muito singular é que me deixou no dedo esse anel." Imediatamente, o médico enviou ao pai da moça o seguinte telegrama: "Não me questioneis, mas respondei-me sem demora e dizei o que fazia vossa filha às 3 horas e como estava vestida." A resposta foi esta: "Às 3 horas, minha filha estava comigo no salão. Usava um vestido branco. Adormeceu durante 15 a 20 minutos. Ao despertar, percebeu que não tinha mais o anel que usa habitualmente." Travou-se uma discussão sobre o fato. Os graus de probabilidade e de improbabilidade foram examinados. Interrogado a respeito, São Luís responde: "O fato da aparição é possível, o do transporte não o é menos, pelo perispírito de uma pessoa viva. Certamente, a Deus tudo é possível, mas Ele não permite tais coisas, senão muito raramente. Um espírito desprendido pode fazer esses transportes mais facilmente. Quando a vós dizer se o fato é verdadeiro, eu ignoro." Nota: publicado o fato, se por acaso cair nas mãos da pessoa que o relatou, seremos gratos pelos esclarecimentos que houver por bem nos dar a respeito. Estudos. Primeiro, perguntas sobre os espíritos que tomam nomes fictícios. Segundo, evocação do espírito da rua de Noyam. Terceiro, são obtidos 5 ditados espontâneos. O primeiro, de Lemaner, sobre uma retificação que pede da ata de sua comunicação sobre a caridade. O segundo, sobre as vítimas da Síria, assinado por Jean. O terceiro, sobre as aberrações da inteligência, assinado por Georges. O quarto, sobre os erros dos médiuns, assinado por Paul. E o quinto, sobre o concurso dos médiuns, assinado por Gustave Lenormand. Durante a sessão, ouviram-se batidas muito distintas perto da senhora Stéphane. Era o espírito Gustave, que, como disse, queria constrangê-la a escrever, coisa que ela pouco se importava. Pensou que era um meio de provocar perguntas que a obrigariam a vir à mesa,
desejando ele mesmo dar uma comunicação por seu intermédio. Depois da sessão, numa comunicação particular, tendo perguntado a São Luís se ficara satisfeito, respondeu ele: sim e não. Errastes ao tolerar cochichos contínuos de certos membros quando os espíritos são interrogados. Por vezes, recebeis comunicações que exigem réplicas sérias de vossa parte e respostas ainda mais sérias da parte dos espíritos evocados, que assim, ficais certos, ficarão descontentes. Daí, nada pode sair perfeito, porque o médium que escreve experimenta, por sua vez, graves distrações prejudiciais ao seu ministério. Há uma coisa a fazer: ler estas observações na próxima sessão, que serão compreendidas por todos os sócios. Dizei-lhes que aqui não é um gabinete para conversa. São Luís. Concordância Espírita e Cristã. A carta seguinte foi dirigida à Sociedade de Estudos Espíritas pelo Dr. de Grand-Boulogne, antigo vice-cônsul da França. Senhor Presidente, desejando ardentemente fazer parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas forçado a deixar a França brevemente, venho solicitar a honra de ser aceito como membro correspondente. Tenho a vantagem de vos conhecer pessoalmente e não necessito vos dizer com que interesse e simpatia acompanho os trabalhos da Sociedade. Li vossas obras, bem como as do Barão Gutenstube, e, consequentemente, conheço os pontos fundamentais do Espiritismo, cujos princípios adoto sinceramente, tais quais vos são ensinados. Como protesto aqui a minha firme vontade de viver e morrer como cristão, esta declaração me leva a vos fazer a minha profissão de fé, e talvez vejais com que interesse minha fé religiosa acolhe naturalmente os princípios do Espiritismo. Na minha opinião, eis como as duas coisas se associam. 1. Deus, Criador de todas as coisas. 2. Objetivo e fim de todos os seres criados, concorrer para a harmonia universal. 3. No universo criado, 3 reinos principais: o reino material ou inerte, o orgânico ou vital, o intelectual e moral. 4. Tudo é criado e submetido às leis. 5. Os seres compreendidos nos 2 primeiros reinos obedecem irresistivelmente, e por eles a harmonia jamais é perturbada. 6. Como os 2 primeiros, o 3º reino está submetido às leis, mas goza do estranho poder de subtrair-se a elas, possui a temível faculdade de desobedecer a Deus. É o que constitui o livre-arbítrio. O homem pertence simultaneamente aos 3 reinos, é um espírito encarnado. 7. As leis que regem o mundo moral são formuladas no Decálogo, mas se resumem neste admirável preceito de Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. 8. Toda derrogação da lei constitui uma perturbação na harmonia universal. Ora, Deus não permite que tal perturbação persista e a ordem deve ser necessariamente restabelecida. 9. Existe uma lei destinada à reparação da desordem no mundo moral, e esta lei está contida por inteiro na palavra expiação. 10. A expiação efetua-se, primeiro, pelo arrependimento e os atos de virtude. Segundo, pelo arrependimento e as provas. Terceiro, pelas preces e as provas do justo, unidas ao arrependimento do culpado. 11. A prece e as provas do justo, embora concorram da maneira mais eficaz para a harmonia universal, são insuficientes para a expiação absoluta da falta.
Deus exige o arrependimento do pecador, mas, com esse arrependimento, a prece do justo e sua penitência em favor do culpado bastam à eterna justiça, e o crime é perdoado. 12. A vida e a morte de Jesus põem em evidência esta adorável verdade. 13. Sem livre-arbítrio não há pecado, mas também não há virtude. 14. O que é a virtude? A coragem no bem. 15. O que há de mais belo no mundo não é, como disse um filósofo, o espetáculo de uma grande alma lutando contra a adversidade. É o esforço perpétuo de uma alma progredindo no bem e, de virtude em virtude, elevando-se até o Criador. 16. Qual a mais bela de todas as virtudes? A caridade. 17. O que é a caridade? É o atributo especial da alma em que suas ardentes aspirações para o bem esquece de si mesma e se consome em esforços para a felicidade do próximo. 18. O saber está muito abaixo da caridade. Ele nos eleva na hierarquia espírita, mas não contribui para o restabelecimento da ordem perturbada pelo mal. O saber nada espia, nada resgata, em nada influi sobre a justiça de Deus. A caridade, ao contrário, espia e apazigua. O saber é uma qualidade, a caridade uma virtude. 19. Ao encarnar os espíritos, qual foi o desígnio de Deus? Criar, para uma parte do mundo espiritual, uma situação sem a qual não existiria nenhuma das grandes virtudes que nos enchem de respeito e de admiração. Com efeito, sem o sofrimento não há caridade, sem o perigo não há coragem, sem o infortúnio não há devotamento, sem a perseguição não há estoicismo, sem a cólera não há paciência, etc. Ora, sem a corporeidade, com o desaparecimento desses males, desapareceriam essas virtudes. Para o homem um pouco desprendido dos laços da matéria, neste conjunto do bem e do mal há uma harmonia, uma grandeza de ordem mais elevada, que a harmonia e a grandeza do mundo exclusivamente material. Isso responde, em poucas palavras, às objeções fundadas sobre a incompatibilidade do mal com a bondade e a justiça de Deus. Seria preciso escrever volumes e mais volumes para desenvolver convenientemente essas diversas proposições. Entretanto, o objetivo desta comunicação não é oferecer à sociedade uma tese filosófica e religiosa. Eu quis apenas formular algumas verdades cristãs em harmonia com a doutrina espírita. Em minha opinião, tais verdades constituem a base fundamental da religião e, longe de enfraquecer-se, fortificam-se com as revelações espíritas. Permito-me também externar uma queixa contra os ministros do culto que, enceguecidos pela demonofobia, variedade de alienação mental que consiste em se crer possuído pelo demônio, recusam o esclarecimento e condenam sem exame. Se os cristãos abrissem os ouvidos às revelações dos Espíritos, tudo quanto no ensino religioso perturba nossos corações ou revolta a nossa razão, desvanecer-se-ia de repente, sem se modificar em sua essência. A religião ampliaria o círculo de seus dogmas, e os lampejos da verdade nova consolariam e iluminariam as almas. Se é certo, como diz o padre Ventura, que as doutrinas filosóficas ou religiosas acabam invencivelmente por se traduzirem nos atos ordinários da vida, é bem evidente que uma nação iniciada no espiritismo tornar-se-ia mais admirável e a mais feliz das nações. Dir-se-á que uma sociedade verdadeiramente cristã seria perfeitamente feliz.
concordo, mas o ensino religioso tanto se faz pelo temor quanto pelo amor, e os homens, dominados por suas paixões, querendo a qualquer preço se libertar dos dogmas que os ameaçam, serão sempre tão numerosos que o grupo dos cristãos perseverantes constituirá sempre uma fraca minoria. Os cristãos são numerosos, mas os verdadeiros cristãos são raros. Não acontece assim com o ensino espírita, embora sua moral se confunda com a do cristianismo e, como este, pronuncie palavras culminatórias. Há tão rico tesouro de consolações. É ao mesmo tempo tão lógico e tão prático. Lança uma luz tão intensa sobre o nosso destino. Afasta tão bem as trevas que perturbam a razão e as perplexidades que atormentam os corações, que na verdade parece impossível a um espírita sincero negligenciar um só dia o seu trabalho pelo seu progresso, e assim não contribuir para restabelecer a harmonia perturbada pelo transbordamento das paixões egoístas e cúpidas. Pode-se, pois, afirmar que, propagando as verdades que temos a felicidade de conhecer, trabalhamos pela humanidade e nossa obra será abençoada por Deus. Para que um povo seja feliz, é necessário que o número dos que querem o bem, que praticam a lei da caridade, supere o dos que querem o mal e só praticam o egoísmo. Creio em minha alma e estou consciente de que o Espiritismo, apoiado no cristianismo, é chamado a operar esta revolução. Imbuído de tais sentimentos e querendo, na medida de minhas forças, contribuir para a felicidade de meus semelhantes, ao mesmo tempo em que busco tornar-me melhor, peço, Senhor Presidente, para fazer parte de vossa sociedade. Aceitai, etc. De Grand-Boulogne, doutor de medicina, antigo vice-cônsul da França. Observação. Esta carta dispensa comentários e cada um apreciará o elevado alcance dos princípios nela formulados, de uma maneira ao mesmo tempo tão profunda, tão simples e tão clara. São esses os princípios do verdadeiro espiritismo que certos homens ousam ridicularizar, pois reclamam o privilégio da razão e do bom senso, por não saberem se têm uma alma e não fazerem diferença entre o seu e o futuro de uma máquina. Acrescentaremos apenas uma observação. Bem compreendido, o Espiritismo é a salvaguarda das ideias verdadeiramente religiosas que se extinguem, contribuindo para a melhoria das criaturas, provocará pelas forças das coisas o melhoramento das massas, e não está longe o tempo em que os homens haverão de compreender que nesta doutrina encontrarão o mais fecundo elemento da ordem, do bem-estar e da prosperidade dos povos. E isto por uma razão muito simples, é que ela destrói o materialismo, que desenvolve e alimenta o egoísmo, fonte perpétua de lutas sociais, e lhe dá uma razão de ser. Uma sociedade cujos membros fossem guiados pelo amor do próximo, que inscreve a caridade no frontispício de todos os seus códigos, seria feliz e em breve veria apagarem-se os ódios e as discórdias. O Espiritismo pode realizar este prodígio e o fará, apesar dos que ainda o agridem, porquanto passarão os agressores, mas o Espiritismo permanecerá. O Trapeiro da Rua de Noailles, Sociedade, 29 de junho de 1860. Sob o título de Cenas de Feitiçaria no século XIX, o Droit relata o seguinte: um fato muito estranho vem ocorrendo atualmente na Rua de Noailles. O senhor Lesage, ecônomo do Palácio de Justiça, ocupa um apartamento nessa rua.
Desde algum tempo, projéteis vindos não se sabe de onde vêm quebrar as vidraças, penetrando o interior da casa e atingindo os que ali se encontram, de modo a feri-los mais ou menos gravemente. São fragmentos bastante consideráveis de lenha semicarbonizados, pedaços de carvão de pedra muito pesados e até nos chamados carvões de Paris. A doméstica do Sr. Lesage recebeu vários no peito, resultando em fortes contusões. A vítima desses sortilégios acabou de requerer a assistência da polícia. Agentes foram postos em vigilância, mas eles próprios não tardaram a ser atingidos pela mesma artilharia invisível, sendo-lhes impossível saber de onde vinham os golpes. Tendo a existência se tornado insuportável numa casa em que surpresas desagradáveis poderiam ocorrer a qualquer momento, o Sr. Lesage solicitou ao proprietário a rescisão do contrato. Aceito o pedido a fim de redigir a ata rescisória, mandaram vir o Sr. Vaillant, oficial de justiça, pois seu nome convinha perfeitamente numa circunstância em que as citações não poderiam ser feitas sem perigo. Com efeito, tão logo o funcionário ministerial começou a redigir o ato, um enorme pedaço de carvão, lançado com extrema violência, entrou pela janela e foi bater contra a parede, reduzindo-se a pó. Sem se perturbar, o Sr. Vaillant serviu-se do pó para espalhá-lo sobre a página que acabava de escrever, da mesma forma que outrora Junot se servira da terra levantada pela bomba. Em 1847, ocorreu um fato análogo na rua de Grès, e seu relato então fizemos. Um tal L., mercador de carvão, também servia de alvo a fantásticos sagitários, e essas incompreensíveis emissões de pedras punham em polvorosa todo o quarteirão. Paralelamente à casa habitada pelo carvoeiro, havia um terreno vago, em meio ao qual se achava a antiga igreja da rua de Grès, hoje escola dos frades da doutrina cristã. A princípio, imaginaram que de lá partiam os projéteis, mas logo tal ilusão se desfez. Quando vigiavam de um lado, as pedras chegavam do outro. Entretanto, eles acabaram surpreendendo em flagrante o mágico, que não era outro senão o próprio Sr. L. Tinha recorrido a essa fantasmagoria porque estava descontente na casa e desejava rescindir o contrato. Não foi o que se deu com o Sr. Lesage, cuja honorabilidade excluía qualquer ideia de artimanha, e, aliás, estava muito contente com o seu apartamento e o deixou com pesar. Espera-se que o inquérito conduzido pelo Sr. Ibot, comissário do bairro da Sorbonne, esclareça o mistério, que talvez não passe de uma brincadeira de mau gosto excessivamente prolongada. 1. A São Luís. Teríeis a bondade de dizer-nos se são reais os fatos acima relatados? Quanto à sua possibilidade, não duvidamos. Resposta. Sim, os fatos são verdadeiros, apenas a imaginação dos homens os ampliou, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, são verdadeiros. Tais manifestações são provocadas por um espírito que se diverte à custa dos habitantes do lugar. Observação. Desde então, tivemos oportunidade de ver o próprio Sr. Lesage, que nos honrou com sua visita e não somente confirmou os fatos, mas os completou e retificou em vários pontos. São Luís tinha razão ao dizer que foram ampliados pelo medo ou pela ironia. Com efeito, a história da poeira recolhida estoicamente pelo corajoso oficial de justiça, à guisa de Junot, foi uma invenção do divertido jornalista. No próximo número, daremos uma relação completamente exata dos fatos, com as novas observações que terão ensejado. 2.
Há na casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações? Resposta. Estas são sempre causadas pela presença da pessoa atacada. É que o espírito perturbador se vincula ao morador do lugar onde se acha, quer cometer maldades e até mesmo fazê-lo mudar-se. 3. Perguntamos se entre os moradores da casa existe alguém que seja a causa desses fenômenos por uma influência mediúnica e involuntária. Resposta. É mesmo necessário. Sem isso, o fato não poderia ocorrer. Um espírito habita um lugar de sua predileção. Fica na inanição até que se apresente ali alguém cuja natureza lhe seja conveniente. Quando essa pessoa chega, ele se diverte o quanto pode. 4. Esses espíritos são sempre de ordem muito inferior. A aptidão para lhe servir de instrumento é uma presunção desfavorável à pessoa? Isso não denota uma simpatia com os seres dessa natureza? Resposta. Não exatamente, porquanto tal aptidão depende de uma disposição física. Entretanto, muitas vezes denuncia uma tendência material que seria preferível não se ter, pois quanto mais elevado se for moralmente, mais se atraem os espíritos bons que necessariamente afastam os maus. 5. Onde o espírito obtém os projéteis de que se serve? Resposta. Na maioria das vezes, esses objetos são colhidos nos próprios lugares. Uma força proveniente de um espírito os lança no espaço, caindo no local designado pelo espírito. Quando não existem nestes lugares pedras, carvões, etc., podem por eles ser fabricados muito facilmente. Observação. Na revista do mês de abril de 1859, publicamos a teoria completa desses tipos de fenômenos nos artigos Mobiliário de Além-Túmulo e Pneumatografia ou Escrita Direta. 6. Julgais que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe algumas explicações? Resposta. Evocai-o se quiserdes, mas é um espírito inferior que só dará respostas muito insignificantes. Sociedade, 29 de junho de 1860. 1. Evocação do espírito perturbador da rua Noiá. Resposta. Por que me chamais? Quereis pedradas? Seria então um salve-se quem puder, não obstante o vosso ar de bravura. 2. Mesmo que nos atirasses pedras, não teríamos medo. Pergunto se de fato tu as podes lançar. Resposta. Aqui talvez não pudesse, tendes uma guarda que vela bem por vós. 3. Na rua de Noá, havia alguém que te servia de auxiliar para facilitar as brincadeiras de mau gosto com os habitantes da casa? Resposta. Certamente encontrei um bom instrumento e nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me impedir, porque sou alegre, às vezes gosto de me divertir. 4. Qual era a pessoa que te servia de instrumento? Resposta. Uma criada. 5. Ela te servia de auxiliar sem que o soubesse? Resposta. Oh, sim, pobre menina, era a mais apavorada. 6. Entre as pessoas que se encontram aqui, haverá alguma capaz de te auxiliar a produzir efeitos semelhantes? Resposta. Bem, que eu poderia encontrar uma, se ela quisesse prestar-se a isso, mas não para manipular aqui. 7. Podes designá-la? Resposta. Sim, ali, à direita daquele que fala. Ele usa óculos. Observação. Com efeito, o espírito designa um membro da sociedade que é um pouco médium escrevente, mas que nunca produziu nenhuma manifestação física. É provável que seja uma nova brincadeira do espírito.
8. Ages com objetivo hostil? Resposta. Não tenho nenhum objetivo hostil, mas os homens que se apoderam de tudo tirarão sua vantagem. 9. Que queres dizer com isto? Não te compreendemos. Resposta. Procurava divertir-me, mas estudais a coisa e tendes um fato a mais para mostrar que existimos. 10. Onde conseguias os objetos que atiravas? Resposta. São muito comuns. Encontrei-os no pátio e nos jardins vizinhos. 11. Encontraste todos ou fabricaste alguns? Resposta. Nada criei, nada compus. 12. Se não o tivesses encontrado, poderias fabricá-los? Resposta. Teria sido mais difícil, mas, a rigor, a gente mistura matérias e isto faz um todo qualquer. 13. Dize-nos agora como o lançaste? Resposta. Isto é mais fácil de dizer. Servi-me da natureza elétrica daquela menina, junto à minha menos material. Assim, pudemos ambos transportar aqueles diversos materiais. Vide a nota que segue a evocação. 14. Imagino que gostarias de dar algumas informações a teu respeito. Em primeiro lugar, dize-nos se morreste há muito tempo? Resposta. Há muito tempo, há bem uns 50 anos. 15. Que eras em vida? Resposta. Não era grande coisa. Costurava mulambos neste bairro. Algumas vezes me diziam tolices, porque gostava muito do licor vermelho do ingênuo Noé. Assim eu queria que todos sumissem daqui. 16. Foi por ti mesmo e de boa vontade que respondesse às nossas perguntas? Resposta. Eu tinha um orientador. 17. Quem é esse orientador? Resposta. O vosso bom rei Luís. Observação. Esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas que parecem ultrapassar o alcance do espírito pelo fundo das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Nada há de surpreendente que tenha sido ele auxiliado por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar a ocasião para nos instruir. Isto é um fato muito comum. Mas notável particularidade nesta circunstância. A influência do outro espírito se fez sentir sobre a própria letra. A das respostas, nas mais interferiu, é mais regular e corrente. A das outras é angulosa, grosseira e irregular, geralmente pouco legível e mostra um caráter diverso. 18. Que fazes agora? Ocupas-te com o teu futuro? Resposta. Ainda não. Erro. Pensam tão pouco em mim aí na terra que ninguém ora por mim. Assim não sou ajudado e não trabalho. 19. Qual era o teu nome quando vivias? Resposta. Jeanette. 20. Muito bem. Oremos por ti. Dize-nos em nossas evocações se te deu prazer ou te contrariou? Resposta. Antes prazer, porquanto sois criaturas boas, alegres, embora um pouco austeros. Tanto faz, ouvistes a mim e estou contente. Janet. Observação. A explicação dada pelo Espírito à pergunta 13 está perfeitamente conforme a que nos foi dada. Há tempos por outros espíritos quanto à maneira por que agem para operar o movimento e a translação das mesas e de outros objetos inertes. Quando nos damos conta dessa teoria, o fenômeno parece muito mais simples. Compreende-se que diz respeito a uma lei da natureza e não é mais maravilhoso que os demais efeitos cujas causas desconhecemos. Esta teoria se acha completamente desenvolvida nos números da revista de maio e junho de 1858.
Diariamente, a experiência nos confirma a utilidade das teorias que temos dado dos fenômenos espíritas. Uma explicação racional desses fenômenos devia resultar em melhor compreensão da sua possibilidade e, por isso mesmo, dar convicção. Eis porque muitas pessoas que não se tinham convencido pelos mais extraordinários fatos, convenceram-se desde que puderam compreender o porquê e o como. Acrescentamos que, para muitos, essas explicações fazem desaparecer o maravilhoso, repondo os fatos, por mais insólitos que sejam, na ordem das coisas naturais, isto é, não sendo derrogações das leis da natureza, nem tendo o diabo coisa alguma a ver com isso. Quando ocorrem espontaneamente, como na rua de Noé, quase sempre encontramos oportunidade para fazer algum benefício ou aliviar alguma alma. Sabe-se que em 1849 fatos semelhantes ocorreram na rua de Grès, perto da Sorbonne. O senhor Leribel, que foi a vítima, acaba de dar um desmentido pelos jornais que o acusaram de fraude, citando-os perante os tribunais. Os considerandos de sua representação merecem ser referidos. Nota do tradutor. Reproduzimos os considerandos da maneira como se encontra no original francês, inclusive com a repetição de parágrafos idênticos ou quase idênticos. Ano de 1860, 9 de julho, a requerimento do Sr. Leribel, antigo negociante de carvão e lenha, proprietário residente em Paris, na rua Grunel Saint-Germain, 64, eleitor com domicílio em sua propriedade. Eu, o Ban-Julie de Manchy, oficial de justiça do Tribunal Civil do Sena, sediado em Paris, residente na rua Fossé Saint-Victor, 43, abaixo assinado, notifico o Sr. Garat, gerente do jornal Patrie, nos escritórios do dito jornal, citos em Paris, a rua do Croissant, onde estando e falando a uma mulher de confiança, assim declarei. Determinar a inserção em resposta do artigo publicado em 27 de junho último, nos fatos do jornal Patrie, da citação seguinte feita pelo requerente ao gerente do jornal Roi, com a oferta que faz o requerente de cobrir os gastos da publicação, caso sua resposta exceda o número de linhas que a lei autoriza a publicar. No ano de 1860, a 5 de julho, a requerimento do Sr. Leribel, antigo negociante de carvão e lenha, proprietário, residente em Paris, na rua Grunel Saint-Germain, 64, eleitor domiciliado em sua propriedade. Eu, o Ban-Julie de Manchy, oficial de justiça do Tribunal Civil do Sena, sediado em Paris, residente na rua de Fossé Saint-Victor, 43. Citei o Sr. François em nome e como gerente do jornal Droit, nos escritórios do mesmo jornal, citos em Paris, na Praça Dauphine, onde estando e falando-a. A comparecer em 8 de agosto de 1860 à audiência perante os senhores presidentes e juízes que compõem a 6ª Câmara do Tribunal de Primeira Instância do Sena, estatuindo em matéria política de polícia correcional no Palácio da Justiça de Paris às 10 horas da manhã para, considerando que em seu número 26 de junho último e por ocasião dos fatos que se teriam passado numa casa da Rua dos Noailles, o jornal Droit refere que fatos análogos teriam ocorrido em 1847 numa casa da Rua de Grès.
que o redator acompanha suas observações por explicações que levam a crer que os ataques de que foi alvo a casa da Rua des Grès de 1847 emanavam do próprio locatário que os teria praticado de má-fé, a fim de obter, por meio de uma especulação desonesta, a rescisão do contrato de aluguel. Tendo em vista que os fatos assinalados pelo jornal Roi realmente ocorreram, não em 1847, mas em 1849, na casa que o requerente ocupava naquela época, a Rua des Grès, que, embora o nome do requerente seja indicado no artigo do Roi apenas por uma inicial, a designação exata de sua indústria e dos locais que a habitava e, enfim, que a relação dos fatos e em exame foram colhidos pelo próprio jornal, apontam suficientemente o requerente como autor das manobras atribuídas à pessoa que ocupava a casa da Rua des Grès. Visto como essas imputações são capazes de atingir a honra e a consideração do requerente, que são tanto mais repreensíveis quanto nenhuma das verificações a respeito dos acontecimentos de que se trata, teriam sido realizadas e que, a exemplo daqueles de que parece ter sido teatro, a Rua Noé ficarão sem explicação. Que, ademais, o requerente era proprietário desde 1847 da casa e do terreno que ocupava na Rua des Grès, que a suposição a que chegou o diretor do Roi não tem nenhuma razão de ser e jamais foi formulada. Considerando-se que os termos utilizados pelo jornal do Roi constituem uma difamação e estão sujeitos à aplicação das penas previstas em lei, que todos os jornais de Paris se aproveitaram do artigo do Roi e que a honra do requerente sofreu em razão dessa publicidade uma ofensa cuja reparação lhe é devida. Por estes motivos, resolve aplicar ao Sr. François as penas estabelecidas em lei, condenando-o em pessoa a indenizar o requerente por danos e perdas, e que este se reserva para reclamar em audiência, os quais declara, no momento, empregar em benefício dos pobres, que, além disso, o julgamento a ser feito seja inserido em todos os jornais de Paris por conta do citado, que deverá pagar também as custas do processo sob todas as reservas. E para que o supracitado não ignore, deixei em seu domicílio uma cópia de igual teor do presente ato. Custas 5 francos 55 centes. Assinado de Monchy. Registrado em Paris, em 6 de julho de 1860. Recebidos 2 francos e 20 centes. Assinado do Perron. Declarando ao supracitado que, se não satisfazer a presente intimação, o requerente apelará pelas vias de direito. Deixei em seu domicílio uma cópia de igual teor do presente ato. Custas 9 francos e 10 centes. De Monchy.